Vamos lá. Hoje nós iremos caminhar na página 111. Me dá atenção agora, por favor. Agora, vê se não usa o celular. Nós iremos projetar aqui ao telão todo o conteúdo bíblico que será falado. E também o livro está em suas mãos. Alguém sem livro? Alguém sem livro, por favor? Alguém sem livro? Ok, 2 pessoas. 4, o casal ali também. Mais alguém sem livro? Alguém sem livro? Alguém sem livro? Jovem lá em cima. Outro, são 7. Alguém sem livro? Por favor, muito obrigado. Se tiver alguém sem livro, preste atenção. Igual essa irmã que está com o neném no colo, Eliane, e a outra, vê se alguém senta no meio e divide com ela a leitura. O Senhor e a sua companheira que está aí atrás também, Júnior, se tiver 2, divide um com ele, ou alguém divide com aquele casal lá, ó, que está sem, ok? Divide aí, gente, vamos fazer uma leitura juntos, ok? Legal? Agora, depois que terminar o culto, você vai na secretaria e compra o seu, ok? Ou você compra o livro e vai tê-lo para sempre, ou você come um hambúrguer e no dia seguinte vai para o vaso. Doutrina de demônio, parte 1. Doutrina de demônio. Por favor, doutrinas de demônio, parte 1. Gente, não é nem assustador a primeira parte, é mais a segunda. Então vai dando só um experimento aí de como será o culto de domingo. Não que não tenhamos nada para falar agora, vai ser maravilhoso, mas presta atenção. Doutrina de demônio, parte 1, capítulo 10 do livro É Tempo de Timóteo. Na primeira carta de Paulo, vocês que estão nos visitando, desculpa parar para falar isso aqui, não estou fazendo essas pregações com estilo de pregação, estamos fazendo em forma de leitura e comento sobre ela, tá? É bem diferente do que a gente costuma fazer aqui, mas é porque é um livro, gente, não dá para esquecê-lo, ok? Então faça a leitura dele, não é metódica, não é chato, é legal e comento sempre em cima. Então vai ser assim para que você não estranhe. Na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, verso de 1 a 5, já prepara o telão. Temos um texto muito completo que fala basicamente sobre a doutrina de demônios. Para os fins desse livro, separaremos o estudo desse trecho em 2 partes. Na parte 1, falaremos sobre a doutrina proibitiva e na parte 2 falaremos sobre quem espalhava essa doutrina e, consecutivamente, de forma consecutiva, quem também as ouvia. Abaixo leremos o texto completo para contextualização e depois vamos esmiuçar a doutrinas proibitivas, ok? E diz assim Timóteo, capítulo 4, no verso de número 1. Olha que texto lindo e ele já vai resumir o que a gente vai estudar hoje e no próximo domingo. Amados irmãos, o Espírito afirma claramente que nos últimos dias ou nos últimos tempos, muitos se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e ensinamentos de demônios. Dá uma atenção no verso 1, veja bem o que está escrito lá em cima que eu falei para vocês. Está vendo a palavra espírito? Ela começa com maiúsculo ou minúsculo? E toda vez que a Bíblia faz uma alusão, por exemplo, quando é um senhor, né? E quando é senhor com letra S maiúscula, está fazendo uma alusão a Deus. Quando não, qualquer um senhor comentado, né, daquela época. Por exemplo, Faraó era um senhor. Então, Senhor Faraó, S minúsculo. Senhor Deus, S maiúsculo. Alguém de significância, mas que tem uma relevância de autoridade, colocava ele como senhor, nome, porém minúsculo, porque grande é só Deus na nossa vida. Amém? Então preste atenção, o Espírito afirma, esse Espírito está com letra maiúscula, qual é? Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus afirma claramente, de forma que não haverá dúvida, de quê? Que nos últimos dias, tempos vividos como esse aqui, alguns irão se desviar da fé e darão ouvido ao quê? A quem? Deixarão de ouvir o Espírito Santo através do preletor, do pastor, da liderança, do pai, da mãe, quem quer que seja que tenha uma doutrina corretiva, ok? Bíblica, e ouvirão a quem? Espíritos enganadores. Ouvirão o quê? Doutrinas de demônios. E aqui a gente vai falar até a evidência falada comida, né? Paulo estava proibindo, os espíritos enganadores atuando na vida dos líderes da igreja de Efésios, proibindo o casamento e proibindo a comida, algo que a Bíblia não condena, pois tudo que Deus faz é bom. Vamos lá, no verso 2 diz assim, irmãos, que vem de indivíduos, então são pessoas. Esses espíritos enganadores não são espíritos no qual
se teofanizam. A palavra teofanizar ele é espírito, mas ele fica de forma corpórea, de forma concreta, sai do abstrato para o concreto. Não, ele precisa, como é que ele se manifesta? Com alguém, o livro vai dizer isso com uma claridade maravilhosa, com alguém provido de um sentimento de rancor e de raiva, no qual Satanás consegue colocar alojado na cabeça desse indivíduo, chamado mente, e no coração as ideias dele. Então são indivíduos comuns. Ali está um indivíduo, um pai de família, uma mãe, uma esposa, um marido, um jovem, um senhor. Qualquer um que dê margem para ele, ele vai entrar. Então esses indivíduos, não queira você pensar que ele seria alguém ali diferente do seu meio no qual você vive, ok? Então indivíduos pode ser você, pode ser quem está do seu lado, somente aqueles que dão margem para que o inimigo possa entrar. Então, indivíduos hipócritas, a palavra hipócritas, ela quer dizer que mostra uma falsa aparência. E já que nós estamos trabalhando aqui, é muito interessante também falar que o hipócrita é aquele que vende uma imagem de santidade, mas não é. Vende uma imagem de ser alguém, um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas não é. Eu acho o pior nível possível de hipocrisia é alguém se nomenclaturar, dizendo assim, eu sou mulher de Deus e eu sou homem de Deus. Você não precisa falar. As pessoas precisam reconhecer. De que forma que elas reconhecem? Os frutos que você dá, o caráter que você tem, a estabilidade que você tem. Ninguém pode julgar que alguém é homem de Deus porque chegou aqui agora. E olha lá, o fulano está de terno. O fulano está de terno. Eu não falei para vocês quarta-feira passada, não sei se aquele senhor que está ali, ele estava ali, ele reagia todo o culto, ele estava bem vestido como se fosse já um cristão, pela roupa, a gente até julga isso, roupa de botão, blusão e tal, e no final, quando eu fiz o convite, deve estar aqui, tomara que esteja, quando eu fiz o convite para aceitar Jesus no final do culto, quem levantou? Aquele que eu julgava, talvez estivesse bem, pela recepção que ele teve na palavra e pela vestimenta dele. Olha só que golpe, não tem como. Então o texto diz para a gente que vem de indivíduos hipócritas, se mostram aparência e não são. A palavra hipocrisia é alguém que vende uma imagem que não é, ok? Ou mentiroso, aquele que encobre as verdades e fala mentira e jura falsamente, cuja consciência está morta. Que consciência é essa? Foi trabalhado em episódios passados aqui no capítulo 6, né? Que não guarda mais a santidade, ok? Vamos lá, no verso 3. Tais pessoas afirmam que é errado casar. Então qual é o erro deles? Eles afirmam que é errado casar. E vai, não, você casou, então não vai ser um homem mais espiritual. E aí, você casou, então não vai cumprir mais o teu ministério. Pelo contrário, nós ensinamos ao contrário. Como o culto de ontem. É um tapa para esses hereges aqui. O culto de ontem eu ensinei que quando eu caso bem com uma mulher de Deus, com um homem de Deus, a minha vida espiritual, ó. Tem alguém aí, não? A mesma forma que se você casar só pela carne, pela parte sexual, pela sua necessidade, você vai virar uma âncora ali. Não vai dar certo. Casamento é espiritual, então eu preciso conhecer uma pessoa espiritual. Que tipo de pessoa espiritual? Que teme a Deus, que guarda os mandamentos de Deus, que já tem uma experiência com Deus para ficar mais fácil. Ainda assim posso estar enganado, mas nem tanto. Ok? Vamos lá. Então tais pessoas afirmam que é errado casar e proíbem que comam certo tipo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com uma ação de graça pelos que são fiéis e reconhecedores da verdade. Verso 4, somente porque tudo que Deus faz é o quê? Bom. Não devemos rejeitar nada, mas tudo recebemos com ação e graça. Então, o livro por si, ele já se explica por completo, não teremos muita dificuldade aqui. Está uma narrativa, uma explicação bem ralezinha, bem fácil de entender, mas colocando para nós aqui, no contexto desses homens aqui, para alguém ser aceito na igreja, para alguém evoluir de forma espiritual, tinha que se abster de alguns alimentos, ou seja, você sabe que o judaísmo tem essas coisas. Quando você olha a carta de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, você vai ver o Pedro tomando um tapa na cara de Deus, quando ele vê aquela visão do lençol caindo. O que Pedro diz, né? Nós não comemos animais impuros. Pelo judaísmo, qualquer animal que rastejava, e ali eram animais que rastejavam, eles desceram no lençol, Deus falou para Pedro, mata e come. Pedro falou, nós do judaísmo não tocamos em coisas impuras. Aí Deus vai e diz para ele assim, não diga que é impuro a quem eu já limpei. Quem que Deus estava anunciando? O Cornélio. Cornélio era um romano e o Pedro era judeu. Então Deus está dizendo assim, ó, eu vim para os judeus, vim para o romano, eu vim para o publicano, eu vim para o fariseu, eu vim para todos. A todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus.
E Deus estava dizendo que o leque dele abria muito mais do que o leque de Pedro. Então Pedro, quando ele abriu o leque, ele abria para quem ele queria. E Deus falou, rasga esse leque, que a salvação agora se estendeu a todos. Tem alguém comigo aí, não? Então quando você vê essa visão de Pedro, dá para entender que o judaísmo tem essas coisas. Eu não toco nisso, eu não pego nisso. A maior coisa, por exemplo, um homem com lepra, que é uma enfermidade também. No judaísmo, a lepra é contagiosa. Jesus toca no leproso. Não vê que ele entra na casa de um homem pecador? Em Lucas 18, ele entra, 17, 18, ele entra na casa do amado Zaqueu, que desce da árvore, um publicano, um homem mal visto na sociedade. Aí os que estavam fora razoando com ele, dizendo assim, será que ele não se importa que ele come com os pecadores? Então, ele veio para quebrar essa barreira, e esses homens estavam levantando essa barreira que Cristo derrubou. Cristo é para todos, irmãos. Cristo é para todos. Eu me lembro muito de um versículo, uma vez que eu li em Isaías, não vou lembrar agora. Eu fui achado pelos aqueles que não eram meus, pelos que não perguntavam por mim. E quando eu parei para pensar nisso, aí o Espírito ministrou no meu coração de forma muito coerente, muito forte. Quando ele diz, eu fui achado por aqueles que não me conheciam e não perguntavam por mim, com a experiência a gente vai agregando algumas coisas, né? Talvez a revelação que a gente tem de Deus é pelo aquilo que a gente vai tendo experiência, né? Não necessariamente que Deus vai te dar uma visão, um arrebatamento, não, mas Deus vai fazendo sentido, as coisas têm sentido. E quando ele disse assim, eu fui buscado e achado pelo povo que não me conhecia, o que eu tive de entendimento e revelação nessa palavra? Há gente aqui fora que não dá valor ao que está aqui, mas há alguém lá fora que está doido para entrar aqui. Então tem gente aqui que não está nem aí para Deus, e tem gente lá fora que está com o coração fervoroso. Deus, me resgata desse lugar, me tira dessa podridão, desse pecado. Então um povo que não me conhecia, um povo que não me chamava pelo meu nome, conseguiu me achar. E é um perigo, porque existe alguém sujo lá fora que a gente está dizendo assim, e aquele não tem Deus, mas o coração está pedindo Deus. E quem está aqui está se gabando, dizendo assim, não, estou aqui já, estou tranquilo, mas não está nem aí para Deus. Tem alguém comigo? Amém. Perigoso, né? É ou não é? Sim ou não, gente? Sim. Então, dentro disso, muda a sua página, por favor. Vai na página 112, por favor. Parágrafo 1º. A doutrina da proibição. Repete comigo, a doutrina da proibição. Seja do casamento ou de alimentos. É, segundo Paulo, uma doutrina de demônios. Forte, não é? Sim ou não? Sim. Respondam. Mas faz todo sentido. Deus criou o casamento como uma bênção para os fiéis. Paulo não está condenando quem decide viver solteiro por devoção. Afinal, ele mesmo escreveu sobre isso na sua carta. Se você quiser anotar, não pus aqui, mas em Coríntios capítulo 7, ele diz assim, aconselho que todo homem seja igual a eu, solteiro. Porém, se você não consegue se manter solteiro, é melhor casar, porque é melhor casar do que se abrasar. Então Paulo teve esse conselho dele. Ele conseguiu fazer a prática daquilo que ele está aconselhando. Eu consigo, pessoal, porém para mim não é pesado, mas de repente para você é. Então você casa, que nem todo mundo nasceu para ser Paulo. Amém, irmãos? Mas faz todo sentido. Deus criou o casamento uma bênção para os fiéis. Quem é casado, diga amém, gente. Agora quem está muito bem no casamento, diga um amém mais forte. Paulo não está condenando quem decide ficar solteiro ou viver solteiro por devoção. Afinal, ele mesmo escreveu isso. Mas ele está alertando contra a imposição do celibato como uma regra espiritual. O que é celibato? É um voto, como os padres fazem. Aí, quem está nessa pregação lá de 5 de janeiro, eu não mudei a mesma forma de pensar, continuo na mesma, porque não tem outra vertente. Por exemplo, para assumir, um papel de sacerdote na igreja católica, o padre não pode casar, não pode nada. Mas ele arde de desejo sexual. Então esse padre está fazendo uma coisa certa ou errada? Errada. Porque se ele arde de desejo sexual, se ele não consegue anular esse desejo, larga a batina e vai casar. Ou se converte, se torna um pastor e casa, cria família e continua a pregar a palavra. Porque não tem cabimento para ele. Por exemplo, aí você vê cada dia padre pegam em pedofilia. O padre pagando uma criança de 12 anos, 13 anos. Ele é para ensinar a educação religiosa e está contaminando essas crianças, traumatizando uma geração. E quando um anúncio desse sai em páginas de telejornais informativas aí, é catástrofe.
Você imagina quantas pessoas são dizimadas numa igreja, a palavra dizimar é destruir, quantas pessoas são dizimadas numa igreja católica quando um líder desse cai? Imagine um papel de uma família para recuperar um jovem, um adolescente desse que cai também na tal pedofilia na mão de um padre, numa prostituição. Então não dá. Então não adianta você falar para mim assim, pastor, eu não quero mais homem nenhum, mas se você vê filme erótico, é melhor você casar. Pastor, eu não quero mulher nenhuma na minha vida, eu sou homem solteiro, mas se você vive uma vida promíscua de masturbação, é melhor você casar, porque você está anulando o voto que você fez, está quebrando o voto, está fazendo um voto de tolo. Então, se você arde em paixão e em desejo, não fale aquilo que você não consegue dar, cumprir. Eu não quero casar com ninguém, mas de vez em quando dá uma pegadinha ali, eu ia falar uma comidinha. De vez em quando dá uma pegadinha ali, de vez em quando dá uma pegadinha aqui. Você acha isso bonito? Não, de verdade. Você acha isso bonito? Você não consegue, se rende, rapaz. Se rende. Ah, porque casamento dá problema. O problema que você não quer é compromisso. Aí é diferente. Casamento não é problema quando o cara quer um compromisso de assumir a identidade da pessoa que ele quer casar. O cara é murrinho, é pão duro. Tem gente que não casa porque é pão duro. Você conhece alguém, não? Não aponta. Mas tem gente que fala, não vou casar porque não vou casar. Não vou casar. Miserável. Segundo parágrafo, naquela época havia líderes que queriam forçar casais a se separarem. Pior do que não permitir casamento, eles estavam forçando pessoas a se separarem. Por exemplo, chegava um cara candidato ao ministério da igreja, um ministério de grande relevância. Aí o líder falava assim, ó, para você assumir esse ministério, você tem que ser um cara solteiro, livre, desimpedido. Ah, mas eu já casei, então descasa. Quer dizer, em nome da felicidade, eu vou dizer não a um casamento. Eu tenho um pastor que já foi pastor sobre a minha vida, que ele era da Igreja Universal. Falei, pronto. Ele era da Igreja Universal. Você sabe que a Igreja Universal proíbe os pastores a ter filhos, né? Sabe disso, não? É obrigado a fazer a vasectomia. Não pode. Porque em nome da missão, você precisa estar livre. Porque um filho traz realmente uma questão de resiliência. É difícil se mover um pastor, uma pastora com filhos. É mais fácil você enviar, por exemplo, o Helbot vai para Portugal. Gente, a gente vai enviar um casal sem filho ou com filho? Sem filho, gente. Sem filho, é mais fácil. Não tem muito comprometimento com o horário nem nada, fica mais largo para a obra. Mas em nome somente da missão, se dependesse dessa tal igreja que eu citei, não era para falar, a gente estaria morrendo e não tinha ascensão de pessoas. Aí onde eu quero falar que a parte mais interessante, esses pastores divorciaram. Porque esse marido fez, mas o desejo da esposa era ser mãe. Ele olhou o ministério dele, mas não olhou o coração da esposa. Ele foi pelo chamado dele, mas desobedeceu o dom dela. Ela tinha direito de ser mãe. Nessa época, então, havia líderes que forçavam a separação, acreditando-se que estariam mais aptos para servir. Mas isso tudo vai na contramão do evangelho. Casamento é compromisso. Casou-se, e agora? Agora, meu irmão, chupa essa manga. Agora é tempo de lutar, de ajustar, de buscar sabedoria, alinhar a vida conjugal com a vontade de Deus. Aleluia! Eu acredito que Deus olhou assim e falou, Adão, tu tá feliz pra caramba, cara. Sem problema nenhum. Adão, vou criar uma farmácia agora para você comprar remédio para dor de cabeça. Tcharam! Quantos casais vivem momentos difíceis e acreditam que se separando vai tudo melhorar? Gente, olha que leitura fabulosa. Quantos casais vivem momentos difíceis, mas eles acreditam que separando vai tudo melhorar. Mas a ausência da aliança gera consequências. Essas doutrinas erradas contra o casamento e contra alimentos criados por Deus vêm de distorções antigas que surgem já nos primeiros séculos da fé cristã. Alguns estudiosos associam a ideia a práticas que se infiltram até em tradições religiosas mais amplas. Paulo foi direto. O que Deus criou é bom e deve ser recebido com ações de graça por aqueles que creem.
Viver em santidade é uma escolha devocional, não uma imposição religiosa. O Espírito guia a verdade, não a confusão. Repete comigo, o Espírito guia a verdade, não a confusão. Ok? Quando Deus chama alguém para o celibato, esse chamado vem com paz, com propósito, com leveza. Não há peso, mas quando a escolha é imposta por homens e não por Deus, surgem distorções. Há pessoas que assumem o voto sem chamado e isso abre um espaço para escândalos e pecados, no qual já foram comentados com vocês aqui. Essa imposição de regra vem como meios de santificação, também se estende à alimentação. Alimentos que Deus criou são lícitos quando recebidos com gratidão. Paulo combate o ascetismo religioso. Ascetismo é junção de religiões, né? É eu aceitar que um macumbeiro, ou um espírita, ou um padre venha pregar nesse púlpito, em nome de Deus. Não. A gente é irmão, mas a nossa fé não combina. A Igreja Católica crê em santos. Um padre crê em espírito, né? E eu creio no Espírito Santo. Então a gente pode se respeitar e colocar limites para o nosso respeito. Mas eu dar o lugar aonde eu sou voz de Deus para que Ele fale, aí é espíritos enganadores. E aí você vê os pastores de hoje fazendo essa sessão ecumênica. A gente não pode brigar. A gente não pode brigar, mas também a gente não pode se juntar ao ponto de a gente ser comparado. Obrigado, estava sentindo falta de você. O homem, Provérbio 18, 22. O homem, eu terminei o terceiro parágrafo? Desculpa. Essa imposição de regras como meio de santificação também se estende à alimentação, alimentos que Deus criou, recebidos como gratidão. Paulo combate o ascetismo religioso, foi aqui que eu parei, desculpa. Uma doutrina falsa que diz que alguém será mais santo do que o outro na sua abstinência ou separar o cônjuge, uma doutrina falsa que diz que alguém será mais santo se viver em abstinência ou separar do cônjuge, mas a Bíblia é clara. O homem que encontrou, aí sim, Provérbio 18, 22, o homem que encontrou uma esposa, encontrou algo bem precioso, encontrou um favor de Deus. Dê um beijo na sua esposa de língua. Gente, beijo de língua não tem barulho. Não é, Vivi? O primeiro milagre de Jesus foi um casamento. Aonde foi o primeiro milagre de Jesus? Ok. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Mostra que Deus honra a aliança conjugal. Doutrinas que condenam o matrimônio ou afirmam que alguém será mais santo sem ele não têm a origem divina. E o mesmo vale para a alimentação. Abster-se de alimentos lícitos, tá? Como se trouxesse méritos espirituais, é uma distorção da graça. Por exemplo, tem gente que não come carne de porco, porque carne de porco realmente é uma carne que tem muita bactéria. Mas nós sabemos, se estiver congelada, você mata as bactérias. Essa semana houve uma conversa, um debate, como é que se mata a bactéria? No calor ou no frio? É no frio, gente. No calor ela se multiplica. Sim ou não? Então, carne de porco, na verdade, elas precisam ser congeladas em certa temperatura negativa para que as bactérias, morram ali. Mas existe gente que não come por causa de bactéria. Se morreu a bactéria ou não, você tem que escaldar. Quem aqui faz o congelamento e depois escalda? Então, já leva o óleo ungido para também. Já leva o óleo, Faz o negócio lá, escalda e depois unge, O Senhor está amarrado em nome de Jesus, Aqui. Mas tem gente que não come carne de porco devido ao judaísmo, que tem alguma raiz de lá. Aí eu falo para você, Atos 10 está de enfeite na nossa vida. Não diga que é impuro aquilo que Deus purificou. Está comigo? Vamos lá. O primeiro milagre de Jesus foi no casamento, já ouvimos isso. Então não podemos, dizer que é ruim aquilo que o Senhor, Ele santificou. Propósitos pessoais, obrigado. Propósitos pessoais são legítimos, desde que voluntários e não impostos. Na igreja de Éfeso, onde eu preciso de um headphone, Serginho, providencia, filho.
ok? Timóteo pastoreava, deixa eu ver aqui como é que eu terminei. Na igreja de Éfeso, onde Timóteo pastoreava, havia líderes como Hermineu e Alexandre. Esses camaradas já foram falados inúmeras vezes, que preparavam doutrinas distorcidas. No Antigo Testamento, veja como Samuel advertiu o rei Saul diante da desobediência por parte do rei. 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Leia aí para mim, por favor. 1 Samuel 15, 22. Lê de novo. Show de bola, ok? Saul ofereceu sacrifício, mas o Senhor queria o quê? Obediência. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês que eu penso aqui. Por exemplo, quem está no jejum com a igreja toda? Quem está sentindo Deus mais perto? Não é que Deus se aproximou. Quando você faz um jejum, quem se limpa é você. Deus nunca se sujou. Deus sempre foi santo. Perto está o Senhor dos que têm coração limpos e quebrantado. Eu vou lhe dizer algo aqui, tomara que ninguém não taque pedra aqui. Será que vai ter uns fariseus aqui? Não sei. Eu conseguiria viver sem um jejum. Que minha obediência para Deus é radical. Jejum é ou não é um sacrifício? É ou não é um sacrifício? Por exemplo, esses dias eu estou levando jejum, eu estou, desde o dia que comecei, fazendo uma refeição só, por dia. Eu durmo muito tarde, 2, 3 horas da manhã, minha vida com Deus, meu recapitular, a minha vida já. Ontem estive com um médico, e o médico perguntou como é que era a minha vida. E ele falou assim: Alexandre, você sofre de depressão ou de ansiedade? Eu falei: doutor, nunca tomou nenhum remédio? Eu falei: nunca, mas eu conheço o que é, porque de vez em quando quer me pegar. Sabe aquelas visitações que você recebe? Eu falo, você sente dentro de você uma ociosidade exacerbada, tal. E eu falei com ele assim: doutor, e olha, irmão, o que eu vou abrir com vocês é muito sério. Ele falou assim: eu te acompanho. O que você faz? Que você toma conta de tanta gente? Essas pessoas têm problema. Eu falei: doutor, você nem tem noção de como que eles têm problema. E eu falei com ele, falou: o que você faz para viver bem, para dormir bem? Eu falei: doutor, eu tenho opção do horário noturno. Por exemplo, se eu acordar muito cedo, vai me dar sono cedo. Mas eu gosto da night. Eu acho um horário onde, por exemplo, os filhos estão dormindo. Às vezes, estou até com a televisão ligada, volume baixo, quando não estou vendo alguma coisa. Mas a minha meditação com Deus é o meu momento. É o meu momento. Lá em casa, por exemplo, 11 e pouca, todo mundo apagou. Só fica eu. Pum! E eu falei com ele que é o meu momento com Deus. Ele falou assim: como é que você não tem essas enfermidades? E olha que eu estou conhecendo pastores pra caramba. Que Deus ajude nossos colegas de trincheira que têm desenvolvido essas enfermidades, essas doenças. E eu falei para ele, e me respondeu de forma científica, que eu amei aquilo que eu pratico no espiritual. Ele falou assim: você não se embola com eles, não? Eu falei: doutor, a gente cuida de gente leprosa, cheia de carrapato. Eles chegam lá assim, ó, divorciado, endividado. Eles chegam igual os gaditas, sem valor nenhum. Aí você levanta a autoestima do cara, limpa ele pela palavra, você casa um indivíduo, você conta as palavras proféticas, direcionamento, você coloca ele no mercado de trabalho, o cara começa a pensar igual gente, tudo. Aí de um nada para o outro, do dia para a noite, ele fala assim: 10 anos contigo, o meu tempo aqui acabou. Você tem história com o cara. Quem era ele antes de você lhe conhecer? Claro que foi Cristo, mas alguém foi uma ferramenta, você está entendendo? Mas o pior, quando o cara não vai para outro país nem para outra cidade, quando ele muda para outra igreja no mesmo bairro, aí ele bota uma foto na rede social assim: agora eu conheci o evangelho da verdade, 10 anos contigo. Aí quando eu comecei a perceber isso, o que eu comecei a fazer, vocês sabem? Saiu daqui, eu já deixo de seguir na rede social. Eu já bloqueio possivelmente o contato no WhatsApp. Se for para outro país, para outra cidade, eu continuo o contato. Mas se for para aqui, vai enganar outro, filho. Ah, pastor, eu não estou saindo por causa de você, não, por causa de outro. O outro não é pastor, quem é pastor sou eu, pô, está desdenhando meu trabalho. Sei ou não, gente? E eu comecei a abrir isso para ele. Aí ele falou assim: rapaz, que identidade.
Aí ele começou a abrir para mim o lado da medicina. Gente, olha que coisa surreal. Ele falou assim: nós, quando fazemos o doutorado, o mestrado, somos ministrados também a não se apegar a nenhum paciente. Presta atenção, talvez possa resolver o problema de muita gente aqui. Ele diz assim: quando tem um paciente com oncologia, câncer, e ele está em fase terminal, a gente vai fazer o atendimento a ele, ou qualquer outra enfermidade, de forma natural. O dia da visita, vamos lá, passamos na sala dele e no leito dele. Se ele não estiver naquele leito, eu estando naquela sala visitando, nós, médicos, não devemos perguntar se ele mudou de sala, de hospital, se ele foi curado ou se ele morreu. A partir daquele momento que o leito está vazio, acabou o nosso vínculo com ele. Você entendeu, não? Ele falou que antes dessa aula, ele estava levando os pacientes para a mesa de jantar da família. Antes dessa aula, ele estava levando os pacientes para o relacionamento com a esposa. E o médico doente não cura ninguém. O médico tem que estar bem. E para ficar bem, vai ter que fazer alguém entortar alguns biquinhos, porque nem todo mundo consegue digerir e entender isso. Quando eu saí de lá, eu falei: Jesus, Tu sempre cuidou de mim dessa minha forma, porque isso veio de mim. Eu falei: decido não seguir. Aí ele falou uma última chave. Agora, por favor, dê toda a atenção. Ele falou: todo ser humano tem uma parte do cérebro chamado, que se armazena mensagem subliminar. Sabe o que é mensagem subliminar? É como se tivesse aqui no telão um ator principal. Aí você vai dar foco nele. Mas do outro lado tem um subator ou um coadjuvante fazendo alguma cena promíscua, de alguma coisa pecaminosa, mas a tua mente grava aquela cena, mas você não percebe. Você olha para cá. É como esses desenhos de criança mal intencionado, que vem com uma mensagem que você fala: onde está o pecado nisso? Mas a criança viu. Aí quando ele falou para mim, ele falou que todo ser humano tem um armazenamento da mensagem subliminar. E aí eu quero falar com vocês aqui. O que é a mensagem subliminar? Alguém saiu da sua vida, alguém saiu brocado da sua vida, ou no meu caso, alguém saiu daqui injuriado na igreja. Eu falo: não guardei nada no coração, não guardei uma ova. A gente é ser humano, irmãos. A gente vive de elogio também, irmãos. Imagina a pessoa sair daqui e você fala assim: poxa, fazendo tudo certinho, pregando certinho, como é que essa pessoa vai me deixar? Humano. Então, para que você não seja o próximo dependente emocional de alguém, não dependa de ninguém a não ser de Deus. Trate do seu subconsciente, entendendo que se alguém quiser ir embora, faça o favor. Se você não quiser ouvir a palavra do pastor, pelo menos fique com a palavra do médico. Se você quiser ficar com a palavra do médico, caminha. Glória a Deus, aleluia. Dá um salve para Jesus. Então Saul ofereceu sacrifício, mas o Senhor queria obediência. Voltando ao jejum. Gente, eu amo jejuar. Eu me sinto humano, dependente de Deus. Mas como eu disse para vocês, nem todo mundo consegue. E para que a gente não seja escândalo, nenhum modelo não ser copiado, a gente jejua. Pastor, você tem coragem de falar isso? Vou falar de novo. O meu nível de obediência com Deus é radical, independente do jejum. O jejum me ajuda? Vou atribuir demais da conta. Mas eu não dependeria dele para ter uma leitura, não dependeria dele para ir para o céu. Antes do jejum, tenha obediência. O que adianta você jejuar, abrir mão de tudo e subir montes se você não obedece? Você jejua, sobe montes, faz tudo, mas é um cara manipulador com uma esposa, faz assédio moral com ela, e a Bíblia diz que se você tiver mal com o seu cônjuge, a sua oração não passa do teto, mas jejuou e foi para o monte. Você jejua demais, mas vive roubando a Deus nos seus dízimos e oferta. Não vale mais obedecer?
do que sacrifício de tolo? Entende? O jejum não é nulo, mas ele se torna uma tolice quando você não obedece. Então, se você está no nível do jejum e da obediência, aí vale. Aí vale. Dá de novo essa glória que foi diferente. Esse aí parece até um canto de sabiá. De novo, passarinho. Meu Deus, a gente está cheio de dons aqui na igreja. Gente, pega esse aí, por favor. Pega esse aí, vai. Não, é glória! Deus abençoe, vamos lá. Então Saul ofereceu o sacrifício, mas o Senhor queria o quê? Então entre sacrifício e obediência, o que o Senhor quer? O próprio Deus fez a opção, ele diz, entre o teu sacrifício e entre a tua obediência, o que eu quero? Obediência. Mais uma vez vou dizer, jejum é um sacrifício. Pode ser chamado de oferta também? Sim, porque ofertar também é um sacrifício. Então não adianta fazer isso tudo e não fazer o principal, que é o quê? Obedecer. Eu acho que o caminho de tudo começa na obediência. O que ele quer? O coração quebrantado e disposto a cumprir a sua vontade. Não adianta correr de igreja em igreja, toma aí na cara. Não adianta correr de igreja em igreja, busca de culto de revelação. A palavra já foi liberada, meu irmão. Você já encontrou a verdade. Agora precisa apenas obedecer. Quem ouve tudo e não toma uma decisão está desperdiçando a oportunidade de alinhar a sua vida a Deus. Não se compra o favor divino com votos, ofertas ou sacrifício. O que ele quer é obediência. Por quê? Eclesiastes capítulo 5, verso 1. Age mal quem apresenta a oferta sem o quê? Qual a intenção? Sacrifício de tolo. Eu fiz um sacrifício, mas eu não sou compatível com ele. Então cuidado, irmãos. E hoje nós estamos errando. Se não 100%, 90%. Por que a vida não honra? Por que a vida não anda? Por que as coisas não melhoram? Porque teu nível de obediência é abaixo do teu nível de sacrifício. Aí eu vou dizer, é sacrifício ir para a célula? É. É sacrifício vir para o culto? É. Todo mundo aqui é humano, irmãos. Quem gastou dinheiro de Uber para vir para cá, irmãos? Quem pegou Uber para vir para cá? Legal? Quem gastou gasolina no seu carro? Quem gastou recurso para chegar até aqui, irmãos? Tem um casal aqui, não sei se vocês estão, eles moram em Sepitiba. Pessoal do quilômetro 32, 39. O pessoal mora na divisa com São Paulo, está aqui. Não é? Ele não sabe se é carioca, se é paulista. Estão aqui. Isso é sacrifício. Sai de Campo Grande para vir para cá. Pô, você está perfeito, cara. O que te falta? Obedecer. Veja o jovem rico. Senhor, eu conheço os mandamentos e obedeço. Jesus falou, vou fazer um teste. Na hora que Jesus vai pedir alguma coisa, como é que a obediência é testada? Quando alguém superior lhe pede alguma coisa e você não faz. Por exemplo, você pode ser um bom filho, mas se você não obedecer ao teu pai, sacrifício de tolo. Não é? Você pode ser um bom servo. Olha, você pode participar de um ministério, 2 ministérios, você pode cantar tão bem, igual ou melhor do que aquele. Você pode estar falando aqui anos-luz na minha frente, muito melhor, porque eu estou lendo, não estou nem pregando. Você pode ser um dom muito melhor, você pode ter um dom de revelação, mas se você prestar desobediência a quem quer que Deus colocou na sua vida como autoridade, do que vale as melodias mais lindas, as harmonias, se não há verdade. Página 114, voltando ao texto de Timóteo 4, verso 3, percebemos que alguns homens estavam impondo a proibição dentro da igreja, algo que nem mesmo Paulo, fundador da igreja de Éfeso, havia feito. Paulo nunca impôs um celibato como regra. Ele orientava, mas respeitava, chamando o chamado e o desejo de cada um. O problema estava exatamente aí. Homens impondo doutrina como se fosse verdade absoluta. Olha, meu irmão, de cara limpa com vocês, estou falando em rede social. Não sei se vocês transmitem em rede social no Instagram, parece estar fazendo isso. Tá, Natália? Transmite, não? Transmite? Está no Instagram, está no YouTube. Estou falando aqui para
algumas 1.000 e poucas pessoas aqui, se não 2.000 nessa noite aqui. Domingo eu estou com o mesmo discurso aqui, daqui a um mês eu tenho que estar com o mesmo discurso. No ano que vem eu preciso falar das mesmas coisas, senão vocês mesmos vão me julgar. O pastor mudou. E o meu paquímetro é um aparelho de medição, é saber que quem me ouve agora está me ouvindo da mesma forma. E quando alguém reclama que eu mudei, na verdade essa pessoa quebrou o espelho dela. Ela deixou de se olhar. Ela deixou de se olhar. Está comigo? Parei onde, gente? 14? Obrigado. O problema estava aí. Homens impondo. Lembrei o que ia falar, desculpa. Lembra que eu falei que eu estou falando para tal pessoas aí? Vocês vão repetir essa mensagem? Se um dia eu falar com você alguma coisa, pegue o seu banco da confiança e sente, porque o que eu vou lhe cobrar, eu já fiz. Eu não vou lhe apontar nada no qual eu não consegui chegar. Eu acho isso uma hipocrisia. Eu falar de santidade sem eu alcançá-la. Eu cobrar você uma leitura e eu não ler. Eu cobrar você um tempo com Deus e eu mesmo não ter. E a gente precisa descaracterizar e tirar essa aparência aqui. Falsos líderes cobram a liderança da sua célula, seus liderados, mas não deixa que eu cobre ele. Eu vou eliminar isso. Está vindo uma coisa muito bacana aqui, que só vai fazer a obra quem tem nome limpo aqui na igreja. Sabe por quê, irmãos? Já 2 agiotas me mandaram mensagem cobrando vocês, picareta. E um falou assim, eu vou aí na igreja. Eu falei, meu irmão, na hora de pegar o dinheiro que essa pessoa emprestar, você foi na casa dela, então vai na casa dela. Aqui é CNPJ, aqui é uma igreja, aqui não é casa de ninguém. Quer fazer a obra, seja um modelo. O obreiro aprovado. Nem que a gente reduza 50% dos que vão servir aqui. Vamos aceitar aqueles que irão se esforçar, porque ninguém vai conseguir, de repente, tamanha dívida de um dia para a noite. Mas aqueles que mostrarem empenho, se esforçarem para limpar, nós iremos avaliar caso a caso. Já estou falando de forma antecipada, porque vou passar isso a cada pastor e supervisor, para que veja primeiro os líderes de célula e líder de departamento, e depois para todos abaixo. Para que quando o líder de célula te cobrar, ele seja um modelo. Está com dívida? Venda seu carro. Está com dívida? Venda o seu iPhone. Pare de ostentar. Está com dívida? Pare de lanchar fora. McDonald's. Pare de ir para o jogo do Flamengo. Você quer ir para a igreja ou para um baile funk? Qualquer igreja que pregue menos que isso aqui não é igreja, gente. Quando eu venho para a igreja, eu falo assim, vou ver o que eu preciso melhorar. Não é o que Deus pode me acrescentar, mas Deus, eu quero que o Senhor tire de mim o que não presta. Aí tu me deixa chonadão, cara. Aí, poxa vida. O problema está exatamente aí. Homens impondo doutrinas como se fossem verdade absolutas. Mas o texto é claro. Essas proibições vinham acompanhadas de doutrinas de demônios. Doutrina de quê? Demônios. E homens enganadores. Isso continua até hoje. Quantos vivem baseados em rituais e tradições humanas, achando que estão sendo mais santo? Um exemplo clássico, não comer carne na Semana Santa. Gente, quem é crente aqui, levanta a mão, cristão. Quem ama Jesus de montão? Pergunta, o que você comeu na Semana Santa desse ano? Pode falar que o Alexandre de Moraes não vai te procurar, não. Quem comeu churrasco, levanta a mão. Os demais não, peixe.
Pastor, porque eu estava numa reunião de família, entende? Na casa da tia. Então pedisse ela para fritar um ovo, irmão. Tradições. Talvez a gente julga a igreja de Éfeso lá atrás, dizendo assim, ah lá, cheio de ritual. Mas quando chega na Semana Santa, a gente sabe quem serve a Jesus de verdade. A filhinha do peixe estava lá no ritual da Semana Santa. Aí na Semana Santa ninguém bebe, ninguém fuma, ninguém cheira, ninguém vê pornografia, mas acabou a Semana Santa, vem capetada. Primeiro, antes da semana tem eu. A Bíblia não diz a semana seja santa. A Bíblia diz sede santo como eu sou. Quem tem que ser santo é você, irmãos. Quantos vivem baseados em rituais e tradições humanas, achando que estão sendo santos? Um exemplo clássico é não comer carne na Semana Santa. Muitos mantêm esse costume sem saber por quê. Vivem em tradição cultural, repetida, de forma automática. Mas a verdade é que a fé cristã não se baseia em ritos, e sim em obediência, a liberdade no espírito. Todo dia é santo para o cristão. Uau! Hoje é dia santo. Amanhã também será santo. Segunda santa, terça santa, quarta santa, quinta santa, sexta santa, sábado santo, domingo santo. De verde. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizeres, como o Senhor os chamou. Em tudo o que fizeres. Em tudo o que fizeres. Contra outra partida, não de alimento, nem o voto do casamento. Agora eu quero mexer um pouquinho lá no de fora. Por que os crentes andam fotografando e visualizando o costume de gente de fora para trazer para dentro? Por exemplo, tatuagem. Por que um crente vai se tatuar? Porque ele não é convertido, gente. Para mim, o cara não é convertido. Por que um crente vai beber? Porque não é convertido. Ele está convencido que é crente. Entrou aqui, meu irmão, todo rabiscado. Se tiver jeito, dinheiro, dá prioridade para pagar essa porcaria. Você fez isso intencionado lá no mundo. Uma tatuagem consagrada a uma entidade, com o nome de uma pessoa que você se relacionou, está mais com ela. Dá teu jeito. Se não consegue apagar, tenta esconder essa vergonha. Agora não vai depois de convertido estar na igreja, porque fez uma, fazer outra. Mas você vai achar aqueles que aceitam. Aqueles que só querem número, mas não querem verdade. Ouvi dizer que Ferrari não tem nem nome, nem selo, porque senão tira a beleza dela. Paulo uma vez ele vai dizer assim: vós sois tinta, não escrita com tinta, mas vós sois tinta escrita com o Espírito. 2 Coríntios capítulo 3 ou 1 Coríntios capítulo 3. Os discípulos de Paulo saíram para pregar, foram rejeitados, voltaram para Paulo, disseram: Paulo, não aceitaram a gente, querem carta de recomendação. Paulo diz assim: vós sois carta viva, não escrita com tinta nem com sangue, mas escrita pelo Espírito Santo de Deus. Esse negócio de botar Deus eu te amo e Deus é fiel, vive a verdade. Não tem coragem de ver a verdade, pelo menos vai vender uma imagem. Entre a tatuagem e a obediência, o que Deus quer? Mas já que você não obedece, vai escrever o quê? Deus é fiel. Cabeçudo.
hipócrita. Eu não estou dizendo que a tatuagem tiraria a sua espiritualidade ou daria uma espiritualidade. Estou dizendo que não combina com a gente. No mesmo estúdio que você está, quem está lá? Alguém que está fazendo para uma noite, vai mostrar para alguém. Alguém que está fazendo, trazendo uma tipologia de uma facção. Alguma coisa mesclada tem ali. Aí você está no mesmo ambiente. Tatuagem tem dinheiro. Agora, para ofertar, meu Deus. Aqueles que gostam do vinho também estão caladinhos, né? Cervejinha de vez em quando, de vez em quando. Irmão, vocês estão pensando que vocês vão para o céu. A santidade é um estilo de vida, gente. Não é um calendário. A imposição de não comer certos alimentos, como regra espiritual, é um desvio da fé. Se o alimento foi criado por Deus, ele é bom. Porque tudo que Deus fez é bom. Não devemos rejeitar nada. Mas tudo que recebemos com ação de graça, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Se vocês quiserem fazer um propósito pessoal, tudo bem. Mas isso é entre vocês e Deus. Não pode ser imposto. E muito menos dever se tornar um pouco, e muito menos deve se tornar um pouco de comunhão com práticas de religião que não seguem a palavra. Quando repetimos rituais apenas por tradição nos alimentos, inconscientemente com um sistema espiritual paralelo, a Bíblia nos chama de consciência e não de repetição. Jesus não vivia preso por ritos. Ele comia, caminhava, conversava, assava peixe na brasa com os discípulos. O nosso Senhor era guiado pelo Espírito Santo. Retornando Timóteo capítulo 4, Paulo mudou o tom da carta e voltou diretamente a Timóteo com uma instrução bem clara. Se você explicar essas coisas, como eu estou fazendo hoje, aos irmãos de Reobote, será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino a ser seguido. Esse é o objetivo da carta de Timóteo: explicar a verdade, desmascarando os mitos e expor a boa doutrina para que a igreja tenha consciência e não se perca em tradições. E Paulo deixou mais um conselho: não perca tempo discutindo mitos profanos, crendices absurdas. Em vez disso, exercite na devoção. Ou seja, foque, Timóteo, na palavra, na doutrina humana, não em tradições. Leia, estude, viva o que está escrito, a verdade das Escrituras, mas é preciso interesse, é preciso busca. Quando nós rendemos diante da palavra de Deus, o Espírito Santo revela a profundidade no qual está escrito. Primeira parte, capítulo 10. O que nós entendemos hoje, irmãos? Obediência é tudo. Primeiramente, se você estiver em desobediência, um fanfarrão desse, o outro capítulo é fantástico. Poderíamos emendar aqui. Um faz alusão ao outro. Tinha que ser primeiro turno e segundo turno. O outro capítulo, ele dá uma ideia mais ou menos do que é lugar. Por exemplo, Jesus escolheu 12. Escolheu quantos? Mas um teve a ideia, ou seja, haveria um plano para que alguém pudesse trair Jesus. E quem foi esse plano? Judas Iscariote. Ou seja, o mal vai acontecer, o escândalo vai acontecer, mas tem que ser por mim? Não, que Deus me livre dessas coisas. O que Deus quer da gente? Obediência no radical. É tempo disso, sabe? É tempo de a gente olhar e... está vendo pecado em tudo? É melhor ver pecado em tudo do que não ver pecado em nada. Pelo menos o pecado em tudo. Por exemplo, por que existe um nervo, acho que é um nervo que me falaram dentro da gente, que coloca a gente com dor? Por que você é movido à dor? Porque para você ter noção do perigo. Se o teu corpo não te mostrar que
a frigideira está quente, que o fogo queima, você vai ter queimaduras de primeiro, segundo, terceiro grau, o que for, e você não vai sentir nada, você vai até morrer. Então a dor, na verdade, não é porque nós somos fracos, porque Deus colocou isso, na verdade, porque Deus odeia a gente, não. A dor é o seguinte, meu filho, você está no limite. Você está no limite. E uma coisa que causa dor na gente é o pecado. O pecado, ele sempre machuca a gente por dentro. Eu não sei se você gosta de pecar e fica rindo depois que pecou. Tirei onda com Deus. Não. O pecado, ele abate o homem espiritual. O pecado, ele abaixa a nossa autoestima. Ele rebaixa a gente. Ele não coloca a gente com coisas cintosas na cabeça. Os pensamentos vêm nos martirizando. Nós nos sentimos a pior pessoa do mundo. Agora, quando nós obedecemos ao Senhor, tem aqueles hormônios que eu ando tentando acertar aqui, ocitocina, esses negócios aí. Quando a gente acerta, quando a gente obedece, quando vem uma proposta de você errar e você nega, presta atenção, eu já falei várias vezes, parece que a gente não aprende. Já pensou se você sair daqui hoje e falar assim, tudo que é correto eu vou fazer, e tudo que é errado eu não vou fazer. Ainda que a minha carne goste, ainda que eu faça bem para alguém, mas errado eu não vou fazer. Já pensou se você sair daqui com esse radical? Como é que você seria a tua vida espiritual? Quando a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, essa é uma forma de adorar a Deus, optando pela verdade, sendo verdadeiro com Ele. Lembra do que a Bíblia diz? Mas vale agradar a Deus do que os homens? Dessa forma. Claro que a gente vive uma vida corriqueira, quem trabalhou saiu muito cedo de casa, chegou, veio direto, talvez você passou em casa, rapidinho para pegar a família e veio para cá, amanhã você já vai correr para o trabalho bem cedo. Acho que o menino da mídia que estava ali, Fernando, ele trabalha 3 horas da manhã, 4 da manhã, mudou? Graças a Deus, ali ó, o menino saiu daqui, mudou gente, olha aí como é que Deus faz o negócio. O menino saiu daqui nesse culto, que termina daqui a um pouquinho, ele só chegava em casa, pegava a roupa e vai para o trabalho direto. Como é que a gente vai viver aquilo que a gente aprendeu? É muito fácil ser santo aqui. Na verdade, você está sendo exposto aqui através de uma leitura, não tem nem para onde correr, mas na verdade, a virtude da leitura é depois que a luz apaga, o microfone desliga. Quem sou eu? Porque a gente sabe muito bem que faculdade ensina, mas não é tudo. O que é tudo? É a prática. Você fez enfermagem, tá? Aí, mas o que vai te dizer que você é enfermeiro de mão cheia é os teus plantões, irmãos. Você acha, por exemplo, quem cortaria cabelo comigo se eu fizer um curso de cabeleireiro online? Eu vou fazer um curso de cabeleireiro online, tá? O nome, a modalidade é... IAD, à distância, né? Gente, pode sentar aqui, senhor. Você tem diploma? Tenho, eu fiz IAD. Nunca peguei num cabelo. A mesma coisa, dá para ser crente pela internet? Não tem como. Você sabe muito bem que o dia que você não vem, o culto não é a mesma coisa em casa. É ou não é? Não tem como, irmão. Não existe Espírito Santo EAD. Deus EAD. Não existe igreja EAD. É presencial. Então, olhando por essa lógica aqui humana, quando nós falamos de obediência, ela tem que ser extremista, tem que ser radical. Sabe que nós precisávamos ser os ramais do bem. Porque os caras nascem para morrer. Por mal. Já pensou se você vivesse para praticar o bem? Como é que seríamos nós? Os caras são extremistas naquilo que eles acreditam. Eles acreditam que morrendo pela causa, eles vão para o céu, para o harém, e vai ter um monte de mulher, ulala, ula daqui para lá. Você não sabe que música é essa, não? A outra irmã falou, o que ele está falando? Eles acreditam que eles terão muitas bailarinas no além, no paraíso deles. Mas de que forma? Morrendo pela causa, sendo alguém que morre pela fé, em nome de Alá. Aí um cristão não tem coragem nem de morrer, de amarrar uma bomba na sua cintura, não tem coragem de renunciar a um palavrão, não tem coragem de renunciar a uma cerveja que está na porta da geladeira, não tem coragem de renunciar a um joguinho de azar, uma jogadinha, uma bet da vida.
não tem coragem de viver uma vida com caráter ilibado, verdadeiro, uma pessoa cujo tem a autenticidade do evangelho ali. Paulo, ele vai dizer uma coisa para nós assim: eu tenho as marcas, e vocês? Ele trouxe as marcas, por falar, foi mal interpretado. E hoje a gente não quer marca, a gente quer rímel no rosto, a gente quer ficar bonito. Não estou falando sobre isso, não é a intenção disso. Eu estou dizendo que Paulo não se preocupava com o corpo dele, com nada. Ele morria pela causa. Ele dizia assim: eu tenho marca. Que marca é essa? Isso aqui foi chicote, que eu fui falar de Jesus ali para os romanos e fui espancado. Isso aqui foi para os gregos. Eu fui pregar lá na ilha de Creta e quase me espancaram. Que marca você tem? Vocês não aguentam a perseguição? Vocês não aguentam nada. Evangelho é fácil. Para você estiver condicionado, por exemplo, se a igreja estiver ar-condicionado, você vem. Se faltar o ar da igreja, você vai ficar lá fora. Você quer luxo, conforto, não confronto. Isso não é evangelho, gente. Daqui a uma semana, terça-feira próxima, nós estaremos pisando lá em Roma. Eu não vou lá para fazer não. Eu vou lá para chorar. Porque se a história do cristianismo existe, foi porque alguém foi levado naquela arena de leões. Porque alguém foi devorado com um filho no braço, traçalhado por leões de um lado para o outro. Enquanto o leão comia a perna, a mãe segurava o corpo da criança. Você acha que eu vou? Uhul! A gente quer isso, a gente quer like, a gente quer ibope, a gente quer uhul! E Paulo está dizendo uhul! Uhul! Quais são as marcas que você leva? Estou dizendo para ter um corpo chicoteado, mas estou dizendo para dar tapa na cara do diabo, renunciando todos os dias. Sendo um pai melhor, um homem melhor, uma esposa melhor, um jovem melhor. Quais são as marcas? Doutrinas de demônio. O Espírito expressamente diz que nos últimos dias haveriam espíritos enganadores. Enganariam a muitos. O mesmo Espírito está avisando. Então, qual é o contexto da visão? Tem a voz de Deus e a ação do Espírito. Não vai deixar, Senhor, eu só tive essa opção de pecar. Não, meu Espírito estava lá. Inclusive foi ele que falou. Entendeu o versículo? A voz de Deus está e a ação do diabo também. A quem eu vou ouvir? A quem eu vou ouvir? Ai. Qual é o conceito de média no colégio? Hoje a nota baixou, é 7 ainda, 8? 7? 6? Gente, 6 é porque o cara quer te passar de verdade assim. Vai embora, sou ruim. Alexander, troca ele de colégio, por favor. Gente, o menino levantou a mão dizendo que é 6. 6 é assim, a diretora, não te aguento mais. Por favor. Média 5? Eu prefiro ficar em casa. Gente, qual é a média de um colégio bom? 7. Como cristão, você está acima do 7 ou do 7 para baixo? Não responde não, né? Sem soberba, porque ela precede a ruína e de repente Satanás vai entrar aí com essa mentira. Quem hoje está abaixo do 7, levanta a mão. Sai do seu lugar e vamos orar aqui no altar. Não sai para se apresentar, sai para se arrepender. O que está te prendendo aí? O que está te deixando com nota de reprovado? E sai também para largar esses pecados, viu? Essas mazelas. Se você está saindo abaixo de 7, certamente que você está com doutrina de demônios aí. Satanás está usando o seu corpo, a sua mente, o seu coração para pensar coisas no qual é da vontade dele. Pode sair, se movimenta, gente. Olha aqui, ó, os pastores, precisam me ajudar nessa hora. Aqui quantas vagas aqui, o pessoal quer vir, mas não dá, ó. Traz para frente. Vamos adorar o Senhor. Onde você está? Preste uma adoração ao Senhor.